Começa agora o programa OAB em Destaque. Eu entrevistei o presidente da subseção de Itanhaém, Dr. Rutinaldo da Silva Bastos, que nos explicou a dificuldade e é o que o advogado lá em Itanhaém tem passado. Ou não o advogado só de Itanhaém, mas o advogado de Santos, que tem processo em Itanhaém. Há medidas restritivas de direito à entrada ao fórum. Vamos lá conferir a matéria. O programa OAB em Destaque hoje vai ser utilizado como uma prestação de serviço aos advogados. Vamos estender aos advogados que atuam em Itanhaém, os advogados santistas que atuam em Itanhaém, estão sendo inibidos através de uma inspeção nas portas do fórum. Eu vou conversar com o doutor Rutinaldo da Silva Bastos, que é o presidente da subseção de Itanhaém. Olá, doutor Rutinaldo, é um prazer tê-lo aqui. Olá, amigos do programa OAB em Destaque. Olá, Sérgio Guimarães. Desde já eu quero agradecer imensamente a oportunidade que você nos concede para vir a público esclarecer os advogados de toda a região acerca de um problema que não é de Itanhaém, é um problema regional. Na verdade, temos muitos advogados que atuam em Itanhaém, tem processos em Itanhaém, então é um problema que estende a advocacia santista também. Doutor Rutinaldo, especificamente, o que está acontecendo lá no Fórum Itanhaém? Então, o que acontece é que lá no Fórum de Itanhaém, o juiz diretor baixou uma portaria de número 2 de 2013, estabelecendo procedimentos de revista de segurança que os advogados estão compreendendo como atentatórias à sua dignidade pessoal e profissional. Perfeito. Nessa portaria ele menciona os servidores de justiça que devem ter o livre acesso e excluem os advogados, também tinha excluído o Ministério Público. E agora os advogados estão excluídos não estão presentes nessa portaria. Eles precisam passar a revista mediante, mesmo apresentando essa carteira da ordem, não é isso? Sim, na verdade, o que ocorre lá é o seguinte, nessa portaria ele exclui textualmente os membros da magistratura que atuam no fórum, também exclui os servidores de uma forma geral, e aí, em relação especificamente ao Ministério Público, nessa primeira portaria, então, nos termos em que ela foi redigida, então ficava claro que os membros do Ministério Público também se submeteriam a essa revista. Todavia, ele editou a portaria número 3 de 2013, explicando que, tendo em vista que o conceito ou a palavra servidores era uma expressão muito vaga, e que, em razão disso, então, ele estabeleceu que dentro dessa compreensão de servidores, também estariam os membros do Ministério Público que, por conseguinte, estariam excluídos dessa revista também. Naturalmente, a OAB se insurgiu contra essa questão. E quais foram as medidas adotadas pela ordem, sobre a subseção de Itanhaém? Então, na verdade, foram várias medidas que foram tomadas. A OAB se insurgiu, e aqui é importante assinalar aos telespectadores do programa OAB em Destaque, que o problema não se trata apenas da discriminação que está havendo em relação aos advogados. Também é importante assinalar que o prédio do Fórum não possui a logística necessária à implementação da medida da forma como ela foi implementada. Basta consignar que existe lá uma porta detectora de metais que simplesmente não funciona há mais de ano. Então, a segurança está se utilizando de raquetes detectoras de metal. E o que ocorre? A porta do Fórum de Itanhaém é uma porta que é muito modesta. Então, quer dizer, dependendo do horário, o fluxo que você tem de pessoas no horário de audiência é grande e você não tem o espaço e você não tem estrutura de portaria que dê elementos ou que dê suporte à implementação da medida tal como ela está sendo realizada hoje. Então, não se trata apenas da discriminação, do desrespeito em relação aos advogados. Se trata também de uma questão que está afetando todos aqueles que ingressam no fórum, justamente pelo fato de que, repito, o prédio do Fórum de Itanhaém, a porta especificamente, não tem logística para que seja implantada a revista nos moldes em que ela está sendo. A respeito disso, a OAB, preocupada, não só, repito, com a questão relativa à dignidade dos advogados, mas também em relação à população que adentra, enfim, o cidadão que adentra o prédio do Fórum e que é tratado, no nosso sentido também, de forma desrespeitosa, o que acontece? Nós fizemos, na verdade, inicialmente, falamos com o juiz diretor do Fórum, solicitamos aí uma audiência com ele, a diretoria da OAB, para tratar dessa questão. Falamos, ponderamos, enfim, levamos a ele várias informações, apontamos todos os problemas, mas Sua Excelência estava absolutamente irredutível, disse que a portaria teria de ser implementada dessa forma, porque, segundo ele teria recebido um relatório da vigilância do tribunal, no sentido de que no dia 1º de agosto, e que ele teria, na verdade, por força também de ordem do tribunal, teve de tomar essa medida de forma imediata, daí porque não houve tempo de estabelecer uma interlocução com a OAB e nem de pontuar essas questões de forma mais detalhada.
tá? Mas, por outro lado, a OAB insistiu que deveria se fazer algumas modificações, porque a revista não estava adequada, os funcionários responsáveis por isso, que é de uma empresa terceirizada de vigilância, não tem um preparo específico para esse tipo de revista, eles não sabem os procedimentos, então a coisa é feita de maneira atabalhoada, sem uma formação específica, o que tem gerado também muitos conflitos e aborrecimentos. Então, isso tudo foi ponderado com o juiz, mas ele simplesmente não modificou nada. Aí nós então convocamos uma assembleia com os advogados lá da nossa subseção, que abrange Mongaguá, Itanhaém e Itariri, né? E aí pontuamos tudo que foi tratado na reunião com o juiz, e aí disso gerou um expediente que nós encaminhamos solicitando providências em relação à Comissão de Prerrogativas regional, que é presidida pelo doutor Daniel Oliveira, que também é presidente da subseção de São Vicente, e também encaminhamos isso para o doutor Ricardo Toledo, que é presidente da Comissão Estadual de Defesa das Prerrogativas Profissionais. E, paralelamente a isso, o que mais está sendo feito? Nós também levamos isso ao conhecimento do Colégio de Presidentes da Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, né? Comunicando o fato, a gravidade dos fatos que estão acontecendo lá em relação à revista ser considerada mesmo vexatória, constrangedora, indigna. E aí o Colégio de Presidentes também aprovou uma nota pública de repúdio, né, à política que tem sido implementada pela direção do Fórum em relação aos advogados, que, embora a direção do Fórum insista que isso é por determinação da presidência, a OAB entende que a questão poderia ter sido pensada de maneira diferente e que esse conflito não precisaria estar existindo, né? Paralelamente a isso, também está sendo organizadas as medidas que estão sendo tomadas do ponto de vista das prerrogativas pelas comissões, tanto regional quanto a estadual. Então, nós também estamos registrando, documentando toda essa questão. Já fizemos um requerimento que dirigimos ao diretor pedindo algumas explicações acerca de alguns fatos que aconteceram lá, pedindo alguma documentação também quanto à questão de como seria exatamente o procedimento de revista, porque nós não sabemos. Porque, na verdade, existe uma revista que foi determinada, mas o procedimento em relação a ela nós não sabemos, porque não chegou nenhum documento de como ela deveria ser realizada, né? Então, cada um faz de um jeito, então não dá. Então, nós pedimos uma série de providências, pedimos a instauração de um procedimento também pela direção do fórum, no sentido de se apurar. Porque, por exemplo, os carteiros passam sem revista, as pessoas que vendem doces dentro do fórum passam sem revista e os advogados são revistados de forma especialmente cuidadosa. Então, quer dizer, é uma questão que realmente a OAB está trabalhando vigorosamente, porque entende que não se trata apenas de uma revista de segurança, se trata da maneira como o Poder Judiciário está tratando a dignidade dos profissionais. Então, também é importante dizer, viu, Sérgio, que foi realizada uma assembleia geral com os advogados da subseção e nessa assembleia foi aprovado que, primeiro, os advogados que estão colaborando voluntariamente com o SEJUSC, que é o Centro de Solução de Conflito de Cidadania, como conciliadores, imediatamente suspenderam as suas atividades em função da maneira desrespeitosa com que estão sendo tratadas pela direção do Fórum, pelo Poder Judiciário local. Fora isso, também aprovaram que no dia 30 uma manifestação, um ato público contra esse desrespeito generalizado em relação à advocacia, porque não se trata apenas, e aqui é bom frisar, a questão da porta, mas a gente pensa que isso poderia ter sido discutido de uma outra maneira, porque a advocacia, veja bem, ela é favorável à implementação de medidas de segurança. O que a advocacia não aceita é que ela seja tratada dessa forma a pretexto de se garantir segurança, sem que sequer exista a logística necessária, né, à garantia da segurança de todos que trafegam pelo fórum. Então, assim, queremos segurança, mas preservando a dignidade dos profissionais e o respeito à nossa função, à nossa elevada função social e política. Então, houve uma mobilização todinha contra essa medida restritiva, na verdade, uma restritiva de direito do advogado, que é de transitar ao fórum, e há um impeditivo. E quanto bem colocou o doutor Rutinaldo, essa restrição não se aplica, não se estende a pessoas que vendem doce, os carteiros e tudo mais. Eu acho que é importante aqui, fica na verdade, esse relato e essa assertiva de organizações e, na verdade, de atitudes feitas não só pela subseção de Itanhaém, mas como também o colegiado de presidentes também. É muito importante frisar e esperamos que possa dar resultado, né?
Pois é, Sérgio, nós também, porque também é importante deixar claro aqui que, por parte da OAB, não existe nenhuma política de enfrentamento em relação ao Poder Judiciário, muito ao contrário. Nós estamos querendo colaborar sempre com o Poder Judiciário, foi assim que os advogados de Itaém sempre se comportaram. O que nos causou estranheza foi a maneira abrupta, na verdade, e a falta de diálogo que nós tivemos em relação à direção do fórum, porque embora nós tivéssemos, repito, pontuado uma série de problemas relacionados ao modo como a revista foi implementada, nós não sentimos por parte da direção a sensibilidade necessária, né, para a implementação de mudanças que pudessem inibir ou pudessem evitar os conflitos que nós temos hoje. E também eu acho que é importante consignar que houve a partir desse fato, que foi levado ao Colégio de Presidente, os conselheiros seccionais aqui da nossa região também indignados com essa situação, aderiram, né, a essa luta que não é só de Itanhaém, mas é uma questão regional, repito, e que estão também trabalhando junto com os presidentes de subseção aqui da nossa região, no sentido de inibir esse tipo de medida atentatória da nossa dignidade profissional e pessoal. Então, esse é um dado importante. Importante também a gente consignar que a advocacia da nossa região está unida, que há uma absoluta interlocução entre os presidentes de subseção e os conselheiros seccionais e que eventual violação das prerrogativas de um advogado, esteja ele em que cidade da nossa região estiver, né, na verdade será um ato atentatório a todos nós, porque, repito, estamos todos unidos pela defesa da nossa classe. Eu agradeço a presença do Dr. Rutinaldo, estendendo aqui nosso apoio, né, e convidando para um novo retorno aqui ao programa, para que possa debater aqui a advocacia da região. Obrigado, doutor. Olha, obrigado a você, Sérgio, obrigado a todos aqui da equipe do programa e quero deixar aqui também um abraço muito carinhoso ao meu querido amigo, Dr. Rodrigo Julião, presidente da subseção aqui, a querida Malu, a Tânia, o Sérgio, ao Fábio, enfim, a todos, essa diretoria tão importante, tão fundamental para toda a região, que tem feito um trabalho brilhante e que tem colaborado diretamente com todas as subseções. Muito obrigado, um abraço carinhoso a todos vocês e até um próximo encontro, se Deus quiser.